Olá, consultor ambiental, tudo bem com você? E aí, conseguiu ver a primeira aula? Gostou do conteúdo? Achou interessante? Bom, você está aqui na segunda aula, espero que esteja gostando. E vamos começar aqui logo, porque tem muito conteúdo para a gente conversar hoje. A aula de hoje, como eu falei, vai ser sobre precificação de serviços. Eu já percebi isso, eu sei que essa é a maior dúvida dos estudantes, de quem está entrando no mercado agora, quem é recém-formado. Quanto cobrar? Quanto vale meu projeto? Quanto vale uma hora técnica? Isso aqui eu sei que muita dúvida. Vamos começar aqui. Bom, eu separei a aula em dois tópicos, basicamente, como fazer um orçamento e também falar um pouquinho no final da aula sobre o que torna uma proposta irresistível, como vender melhor o seu serviço para o cliente. Bom, antes disso, se não me segue ainda, dá uma seguida lá no Instagram, certo? Se estiver gostando do conteúdo, posta nos stories aí uma foto vendo a aula aqui, beleza? Vai ajudar bastante. E eu vou repostar. Vamos começar aqui com fazer um orçamento. Então, a principal dúvida que eu vejo é quanto vale a minha hora, quanto cobrar, quanto é um valor justo, quanto é um valor coerente. Antes disso, temos várias coisas para conversar aqui. Vou puxar aqui para o lado. A primeira coisa que você tem que entender é que preço é um conceito relativo. Como assim, Léo? Bom, se você encontra alguém disposto a pagar R$ 1.000 na sua hora, a sua hora vale R$ 1.000. Aproveite. Bom, mas se você encontrar alguém disposto a pagar só R$ 10 na sua hora, naquele momento, a sua hora só vale R$ 10. O que é que cabe a você? Decidir se você aceita ou não esse valor de 1.000 ou o valor de 10. Cabe a você. Além disso, tem outras estratégias para você tentar acrescentar valor à sua proposta, para que o cliente perceba um valor maior do seu serviço e entenda o valor que a sua hora tem. Então, se você cobrar mais, ele não vai nem perceber. Temos que entender também que precificação é um processo emocional. Envolve as suas expectativas, quanto você está querendo ganhar naquele serviço, quanto de lucro, quanto você quer aquele cliente no seu portfólio. E também envolve as expectativas do outro lado, do cliente. É um acordo entre dois. Sempre entenda isso. Orçamento, serviços, vai ser um acordo entre dois. Não tem terceiro. Não importa quanto acham que tem um valor justo, um terceiro acha justo. Bom, se você chegou a um acordo com o seu cliente, seja um valor X, seja um valor 10x, seja um valor meio X, não importa. Você chegou a esse acordo com ele, então não importa o que Joãozinho vai achar, Maria vai achar. Então, isso é um acordo entre duas partes, entenda isso. Então, tem as expectativas do cliente. A expectativa dele, quanto ele vai gastar com isso, quanto ele vai conseguir economizar, porque sim, vivemos numa sociedade capitalista. Então, sempre o cliente vai querer pagar menos. Cabe a você tentar mostrar valor, agregar valor ao seu serviço e assim ele perceber que o que está pagando uma coisa que vai retornar para ele. Então, essa é a expectativa do cliente, quanto ele vai gastar, o que isso vai trazer para ele, vai valer a pena ou não te contratar. Então, é um jogo, ou seja, é um jogo muito emocional. Além disso, temos que levar em consideração os tipos de cliente, certo? Temos uma área ambiental realmente, eu não vou mentir para você, muitos clientes, muitas empresas também, que realmente não veem valor na área ambiental, vê como um custo, não vê como um investimento, uma coisa justa a ser feita, algum pensamento no futuro, realmente vê que é só um custo, tem que tirar uma licença, que é só custo, que é gasto, que é desnecessário, enfim, existe esse cliente. Infelizmente, alguns locais têm mais, e da mesma forma, desculpa, da mesma forma, também temos clientes que percebem valor no seu serviço, entendem, fazem dão valor à sua atividade, dão valor a se você faz uma gestão ambiental dentro da empresa dele, se você faz um projeto bem executado, que vai estar melhorando o meio ambiente. Então, existe esse tipo de cliente também. Então, você tem que identificar isso também quando você for fazer uma proposta, fazer uma visita técnica, o orçamento. Tem que identificar qual é o perfil desse cliente para tentar convencer
tentar mostrar valor de uma forma ou de outra, entendeu? Isso é um tópico bem importante. Bom, precificação também envolve o quanto estão dispostos a te pagar. Isso aqui não depende de você. Isso aqui é um fator, inicialmente, depende basicamente das crenças prévias do cliente, da empresa. Ela acha que um valor do seu serviço vale X, ela vai querer te pagar X, ou até menos, sempre. Como eu falei aqui, percepções pessoais. Percepções pessoais que ele tem, e seu papel é retirar essas percepções e impor as suas. Entendeu? Também, o que envolve quanto estão dispostos a te pagar é o mercado. Isso aqui é um bom indicador inicial, você conhecer a faixa de valores que os serviços estão sendo oferecidos na sua região. Às vezes me perguntam, quanto cobrar num EAS, num projeto hidrossanitário, o que for. Não tem como te dizer, porque cada cidade, cada estado é uma realidade diferente, tem um mercado diferente, tem um nível de exigência diferente, que eu vou falar mais pra frente também sobre isso. E então é difícil eu estar dizendo que um valor que posso aplicar aqui, que é o mesmo que vai ser aplicado em São Paulo, no Rio Grande do Sul, na Amazônia. Então, é difícil. Mas isso aqui é um bom indicador inicial, você conhecer o mercado que você está inserido, para você ter uma faixa inicial. Por exemplo, seu valor, um projeto que você vai querer oferecer, ele na sua cidade varia, a concorrência geralmente oferta entre 2.000 e 3.000. Léo, mas eu fiz aqui minhas contas tal, para mim vai sair 3.500. Nenhum problema, o valor é seu. Você vai fazer o acordo com o seu cliente, não são com seus concorrentes. Então, o valor não importa. Se é menor, se é maior, ache algo justo para você, que você não trabalhe de graça, que você tenha seu lucro de forma justa também. Vamos comentar um pouco sobre isso. Mas, isso aqui é um indicador inicial. Não siga ele cegamente, certo? E tente ter essa noção. Quando você está entrando no mercado, você começa a perceber quais são esses valores. Você também consegue ter um contato com pessoas formadas, você pode perguntar. Se você já trabalhou, estagiou em uma consultoria, você já tem essa noção, uma consultoria da sua região. Então, é um bom indicador inicial. Da mesma forma, também tem que pensar o quanto você está disposto a receber. Assim, bom, você está disposto a receber X? Beleza. Mas e amanhã? Tu receberia esse mesmo X? Acontecer alguma coisa, você fez alguma compra grande, fez um investimento, você já percebe que o seu valor vale mais que aquele valor que você aceitava antes. E daqui a um ano, vai ser a mesma coisa? Então pense nisso. E também depois descobrir que o seu colega está recebendo mais pelo mesmo serviço, você também vai querer receber o mesmo valor. E também depois de terminar um projeto que não valeu a pena a remuneração, isso aqui é o principal. Eu digo logo, quando eu percebo quais são os valores aceitáveis, mínimos, que eu posso oferecer no serviço sem que eu tenha dor de cabeça, sem que vale a pena, um serviço que vale a pena. Isso aqui é quando você percebe, puta merda, trabalhei que só e não valeu a pena. Ou fiquei no 0 a 0, ou lucrei quase nada, ou até fiquei no prejuízo. E você aprende, te digo, depois de um serviço desse, você nunca mais cobra menos que aquele valor. Não importa se estão cobrando mais, estão cobrando menos, você vai definir o seu valor. Beleza? Bom, mas antes disso, a gente chega nas formas de precificação, nas formas que eu separei aqui para a gente discutir. Quero que você defina o seu posicionamento estratégico. Como assim, Léo? Bom, você vai definir para cada serviço que você vai fazer, ou então são para todos. Como é que você vai abordar a precificação? Você vai ser o cliente, o fornecedor de serviços, que vai cobrir qualquer oferta, que vai pegar todos os clientes, que vai conseguir fazer um preço competitivo, ou então vai ser o profissional que vai agregar valor à sua proposta, vai ter um diferencial, vai ter a sua proposta apresentando valor para o cliente, mostrando que você tem profissionalismo, que você mostra resultados, enfim. Não tem certo, não tem errado.
Às vezes a gente vê profissionais cobrando valores bem abaixo da média do mercado, que, digamos assim, seria o aceitável, que as pessoas creem como aceitável. É difícil opinar sobre isso, porque aquele profissional, ele está trabalhando, se ele tiver algum tempo no mercado, ele está tendo lucro. Ou seja, estamos num livre mercado. Não tem como estar controlando isso, não tem como pedir uma lei que exija uma cobrança mínima de serviço. Enfim, o que, é que pode ser feito? Você vai entender o que é que esse profissional, que pode estar cobrando menos, o que ele está oferecendo, e assim você pode capitalizar em relação a essa descoberta. Você vai descobrindo que ele conseguiu reduzir um custo, um processo diferente, alguma etapa diferente no seu processo produtivo, assim que eu digo de produção de serviço, ou então realmente ele está oferecendo um serviço de baixa qualidade. Então, são duas coisas que você pode aprender e aplicar no seu negócio. Você pode apresentar, ó, meu serviço tem essa qualidade, nunca nenhum cliente meu foi multado. Então você vai começar a incrementar seu serviço com estratégia, realmente com informações estratégicas que vão te posicionar estrategicamente no mercado. Então, você vai definir como é que você quer fazer. Se você quer pegar uns clientes iniciais para depois aumentar seu portfólio, se você realmente manter um nível maior de clientes, que você possa cobrar mais desses clientes, que eles prezem pelo seu serviço, enfim. É uma estratégia que você vai definir, vai discutir com seu sócio, se você vai trabalhar sozinho, ou depende de como você vê o mercado. Não julgo ninguém, cada um que está trabalhando tem suas contas a pagar, sabe do lucro, do prejuízo que está tendo. E acredite, ninguém trabalha muito tempo com prejuízos recorrentes. Aprenda isso. Então, fixe isso na cabeça. Você vai trabalhar de forma que dê lucro. Não importa o que estão comentando, não importa o que deixam ou acham ou deixam de achar, certo? Então, muito importante isso. Descubra seu valor e já botar um preço nisso. Vamos conversar aqui um pouco sobre as formas de precificação. Separei aqui 4 formas, as principais. Primeiro seria a hora técnica, cobrar por hora. Segunda forma seria cobrar por projeto inteiro. Terceira opção, o ROI, que é o Return Over Investment, que seria o retorno sobre investimento. Isso aqui eu vou explicar direitinho, é uma forma boa de precificar. E também mensal, seria uma contratação mensal. Você vai ser um funcionário sem ter carteira assinada, digamos assim. É uma relação com aquela empresa. Primeira opção, seria por hora técnica. O que você pode fazer? Você pode descobrir na sua cidade, também perguntando para profissionais formados, pessoas que atuam na área, ou então que tem emprego realmente, carteira assinada, em alguma empresa grande da sua região, e descobrir qual é a remuneração média dessas pessoas. Bom, ninguém me disse, não tem como saber. O que você pode fazer? No site, que é o Love Mondays, você consegue ver como é que está a remuneração média daquela categoria de profissional, engenheiro florestal, biólogo, geógrafo, na sua cidade, no seu estado, e uma noção de quanto está sendo pago, remunerado profissional. Bom, uma sugestão, isso aqui não é regra, isso aqui é só um norte para quem não tem nenhuma noção realmente, mas ó, você pode dividir esse valor o número de horas no mês, entendeu? Digamos que sejam 22, 23 dias úteis no mês, trabalhando 8 horas por dia. Digamos que a média aqui seja de 6 mil reais, dividindo aqui, enfim, vai dar 50 reais. Não sei, nem calculei. Digamos que é 50 reais esse valor. Então, eu cobro 50 reais na minha hora técnica? Não. Tem que cobrar no mínimo 3 vezes mais. Por quê? Bom, você está assumindo riscos, você não tem carteira assinada, você não tem férias, você não tem 13º, não tem INSS, então não tem nenhum desses benefícios que estão oferecidos para a carteira assinada. Todo o risco é seu, de ter ou não cliente, então você tem que incluir isso na sua remuneração, senão a conta não fecha. E também entender que você vai ser o gestor, você não vai ser
Simplesmente o executor vai estar fazendo o serviço que aquele funcionário, profissional, a sua categoria está executando dentro da empresa. Você também é o gestor. Você vai gastar algumas horas do dia para prospectar cliente, para contatar cliente, para tratar de pós-venda, para fazer visita, para deslocamento. Tudo isso são horas que você não está trabalhando. Então você não vai trabalhar 8 horas por dia. Você vai trabalhar menos. A sua hora útil por dia é menor do que esse profissional. Então, no mínimo 3 vezes, certo? Definindo sua hora técnica, você pode começar a cobrar por hora num projeto. Mas, vamos para um exemplo. Você vai começar a ganhar experiência. Pegando serviços, digamos que você faz um serviço de georreferenciamento, você demorava, digamos, 20 horas. Beleza? Então, sua hora técnica curte 150 vezes 20 dava R$3.000 o projeto, o serviço inteiro que você ia demorar. Aí você ganhou experiência, ganhou velocidade, você ficou mais rápido. Então, o serviço que você fazia em 20 horas, você começa a fazer em 10. Aí, se você for voltar para a forma de orçamento, precificação e hora técnica, o serviço agora vale R$1.500. Aí, como assim? Você ganha experiência e começa a cobrar menos? Não faz sentido. Aí, o que é que fazer? Aumentar a hora? Aumentar o valor da hora? Nem sempre é interessante ficar sempre baseado na questão de hora, porque o cliente ele pode pegar nisso, ele pode pegar, bom, eu estou pagando ele aqui por hora, vou estar pagando R$300 a hora dele, que é a nova hora, valor horário, se for realmente mais rápido, 2 vezes mais rápido, 2 vezes mais caro. Eu posso estar pagando o Zezinho, que ele cobra 150. Mas tem que começar a diferenciar. O seu serviço vai ser melhor que isso, vai ser melhor que o entregue, que você vai entregar mais rápido e que você tem experiência. Então, eu pessoalmente, eu não sou muito fã de precificação por hora técnica. Eu sou fã de precificar por projeto. O projeto inteiro, o valor global para o cliente, deixar logo de cara claro quanto ele vai gastar. Total, valor total, todas as condições. De tempo, de prazo, de investimento, de taxa, de tudo. Começa tudo, deixando claro quanto ele vai gastar e, segredo, o cliente gosta muito disso. Ele gosta de previsibilidade, ele gosta de saber quanto ele vai gastar. Então, uma forma de você precificar com o projeto inteiro seria levantar todos os aspectos envolvidos no projeto. Como assim? Tem que descobrir, por exemplo, tem taxas envolvidas, tem taxa de RT, certo? RT, sua responsabilidade técnica junto ao conselho, é um valor que também você tem que incluir no orçamento. Tem taxa do órgão ambiental para analisar o projeto, algo relacionado a isso. Tem terceirização, se você tem responsabilidade técnica, capacidade técnica para assinar tudo, você é responsável por todo o projeto, ou então você tem que contatar algum outro profissional. É muito comum na nossa área ambiental. Eles fazem parcerias com os profissionais porque é multidisciplinar. Então é muito importante você já perceber isso, saber o que você pode assinar, saber o que você não pode assinar e ter parceiros para isso e colocar isso no seu projeto. O valor deles, da hora deles. Impostos, não tem como escapar, você sempre vai pagar imposto. Então depende se você vai trabalhar como pessoa física, como uma empresa, abrindo CNPJ. E vai ter imposto, vai ter uma alíquota maior ou menor, de 15%, 16%, 27%, até se for pessoa física. Aí você vai colocar todos os custos. Combustível, alimentação, vou ter que deslocar quantas vezes para esse local, vai ter trabalho de campo, vai ter estadia, vai ter que dormir em algum canto, realmente no campo, tem que comprar EPI, tem que alugar equipamento, tem que comprar equipamento, tem que fazer alguma análise. Essa análise, quanto é que eu consigo fazer essa análise com um terceiro? Então, você pode ver, são várias coisas que tem que levar em consideração ao fazer um orçamento. E acima disso, eu gosto de colocar, isso aqui é o valor mínimo, isso aqui que eu falei agora é o valor mínimo que você vai cobrar para não ter prejuízo, para ficar no 0 a 0. A partir disso, você cobra uma porcentagem do lucro, em cima disso, desse valor que você achou. Quanto? Porcentagem?
Bom, aí fica difícil eu dizer aqui de cara, porque realmente depende do serviço, depende da complexidade do serviço, depende da magnitude que está esse orçamento. Por exemplo, digamos que é comum eu cobrar, digamos, 30, 40% em cima de um serviço, às vezes um serviço menor, mas seria racional eu tentar cobrar 30, 40% em cima de lucro num projeto no EIA-RIMA, por exemplo, porque a margem é menor, a margem de lucro realmente, quando os custos são muito elevados, a margem realmente diminui. Você não pode, por exemplo, o de custo aqui, eu ia ter, digamos, 100 mil reais de custo, e eu colocar uma margem muito grande nisso, vai inflar muito o orçamento, entendeu? Então, realmente é uma questão de percepção que aos poucos você vai sentindo no mercado. Essa margem varia. Então, vamos voltar aqui para também a terceira forma, que seria o ROI, que seria a forma de apresentar valor. Como assim? Algumas áreas você consegue apresentar valor de uma forma que você diminua custos para uma empresa. Ou você vai reduzir custos com matéria-prima, com destinação de resíduos, com consumo de água, com emissão de poluentes. Opa, alarme. Desculpa, vamos lá. Emissão de poluentes, com energia, redução de custo de energia, enfim. Você vai tentar achar forma de reduzir custos para o cliente. E com essa redução de custos, você vai fazer o orçamento em cima disso. Como assim? Você vai cobrar uma porcentagem. Digamos que você consiga reduzir a conta de água com o seu projeto, dessa empresa, de uma indústria, por exemplo, você consegue reduzir a conta de água em 50%. Isso vai dar uma economia de 5 mil reais por mês. Ele gastava 10 mil reais por mês, vai começar a pagar 5 mil reais por mês. Você pode fazer um contrato ao longo de 1 ano, 2 anos, um período realmente que você considere coerente, justo, e a redução, uma parte da redução dessa que você contribuiu para a empresa vai ser seu pagamento, seus honorários. Então, digamos que por 2 anos você vai receber 50% do valor que foi economizado. Então, enfim, uma forma que você ache justo para você e para a empresa, que não impacte muito o caixa da empresa, mas também que não seja muito prejudicial à sua atividade. Então, digamos que você consiga realmente fazer um contrato que por 1 ano essa empresa vai te pagar 2 mil reais devido a essa economia. Ou seja, você já pode, é uma forma muito fácil até de convencer o empreendedor a te contratar, porque você vai estar trazendo redução de custos para ele. Esse empreendedor adora não ter custos, reduzir custos. Então você mostra para ele, ó, cara, se tu fizer isso comigo, em 1 ano tu vai ter economizado tanto. O serviço aqui, ó, vai ser nada praticamente. Você vai estar pagando o mínimo. Então, é uma forma muito boa. E a última forma é a forma de orçamento mensal. Basicamente envolve as 3 últimas. Você pode cobrar por hora técnica. Como se você fosse um funcionário da empresa. Você vai ser responsável pela área ambiental de alguma atividade, de alguma empresa, de algum cliente seu. E você vai vender horas. Em vez do cara te contratar por 40 horas por semana, na tua carteira, você vai estar disponível para ele 4 horas por semana, fazendo as demandas que ele necessita na área ambiental. E com isso, aqui você realmente pode cobrar por hora técnica, você cobra um valor para a sua hora, cobra esse cliente, baseado nesse número de horas que você vai estar disponível para ele, e também não esquece de colocar aqui, ó, os aspectos de deslocamento, alimentação, taxa, se você vai pagar RT, se você vai comprar EPI e os impostos também. Você vai provavelmente estar emitindo uma nota fiscal para esses seus serviços. Então, não esqueça de colocar esse valor, senão esse lucro também vai diminuir bastante. E o que considerar para fazer um orçamento? Bom, existem tabelas
alguns estados, alguns sindicatos de algumas profissões têm tabelas indicativas de honorários mínimos a serem cobrados para aquela atividade. Você pode pesquisar no Google, no seu estado, se não tiver no seu estado, procure um estado similar, vizinho, e dá uma olhada nos valores, não seguir cegamente a isso, não fique cegamente ligado a isso, mas é um valor interessante para você ter uma noção inicial. Concorrentes, é muito importante você estar ligado na concorrência, não se engane, realmente, concorrência importa, mas também saiba que quem vem por preço, vai por preço. E esse é o típico cliente que dá dor de cabeça, certo? Aquele cliente que pega, que chora para ti desde o primeiro dia, pedindo desconto, e que, mas fulano faz por menos, não sei o que, mas tá muito caro. Cara, você pode pegar esse cliente, não tem nenhum problema, mas já sabe, muito provavelmente ele é um cliente que vai te dar dor de cabeça e que quando acabar o seu serviço, você não vai aceitar mais aquele valor. Você vai aprender. De uma forma ou de outra, você vai aprender. Então, saiba disso. Feedbacks também, muito importante. Quando você enviar uma proposta, quando você fechar ou não fechar um serviço, você pedir um feedback da pessoa que você tratou, ou você tentar ter um retorno. Conversar, por que você fechou com a gente? Qual foi o diferencial que você sentiu? Ou então, se não fechou, qual foi o principal motivo que você realmente sentiu que deveria fechar com fulano e não com a gente? Você pode compartilhar com a gente? Foi o preço? Foi algum diferencial que ele ofereceu? Algum bônus? Então é bom você ter esse feedback, entender o que está acontecendo no mercado, o que é que você pode melhorar, porque isso aqui é muito importante. O cliente ele vai te dizer o que você tem que fazer, o que você está errando. Então, é sensacional. E muitas vezes esquecemos de fazer isso. Simplesmente pedir um feedback. E por fim, termo de referência. Todo estudo ambiental, ele tem um termo de referência, certo? Então, chegam para mim e perguntam, Léo, quanto é um PGRS? Não tem como te dizer. Por quê? Porque depende para quem você está fazendo. Muitas vezes os órgãos têm exigências diferentes de PGRS. Por exemplo, municípios vizinhos cobram coisas completamente diferentes, ou seja, tem um município que cobra um PGRS bem detalhado, com planta baixa, com localização, com trabalho bem maior, e tem uns que realmente, basicamente, só dizem que tem um documento. Só querem um documento para dizer que tem. E então, nunca façam um orçamento assim, de um projeto, de um estudo mais detalhado, sem ver o termo de referência. Então, um PAD, um EIA-RIMA, um EAS, todas as siglas que a gente está acostumado a ter contato, sempre tem termo de referência por trás, que é o órgão dizendo qual o conteúdo mínimo que ele quer naquele estudo. Então, sempre que o cliente pedir alguma coisa assim, pergunte, cara, tem um termo de referência, te passaram? Isso foi uma solicitação do órgão ambiental? O órgão te passou algum termo de referência? Quer me encaminhar? E você vai ver o tempo que você vai demorar para fazer e consegue ter uma ideia melhor do preço. Beleza? Então não esqueça do termo de referência. E o que não considerar? Muito importante. Comentei até um tempo atrás no meu Instagram sobre o tamanho da empresa. O que eu vejo de gente que quando vê uma empresa maior, de maior porte, de maior capacidade de aportar dinheiro, cobra 4x, 5x no valor que geralmente ela cobra X. Então ela cobra R$1.000 no serviço, quando a empresa conta para ela, uma empresa maior, ela cobra 5.000, 4.000, 4 vezes mais. E te dizer, isso só vai te queimar no mercado. Por quê? Porque essas empresas, elas não chegaram nesse tamanho que elas estão sendo exploradas, perdendo dinheiro, queimando dinheiro. Então, eles têm bons gestores, têm gestores que conhecem o mercado, sabem o valor que aquele serviço realmente está sendo cotado no mercado, tem uma média. Então não adianta querer explorar, você não vai se dar bem. Se você conseguir fechar um serviço assim, vai ser muito e você vai se queimar. Muito mais vantagem você fazer um serviço justo, um orçamento justo, fazer um bom relacionamento com essa empresa, e essa empresa, de nome,
ela vai agregar ao teu portfólio. Você vai conseguir mostrar para outros clientes que você tem qualidade, que você fez um serviço de qualidade para um cliente muito grande da sua região, tem um renome. Pô, isso tem peso, isso tem peso. Então, sem ganância para querer enricar em um serviço só, beleza? Também achismos, não adianta ficar achando, eu acho que vou demorar 1 hora, eu acho que esse serviço aqui vai ser R$ 1.000. Pode achar. Se você não colocar tudo na ponta do lápis, a chance de você tomar prejuízo é muito maior. Ou tomar prejuízo, ou depois pedir um aditivo para o cliente, dizer que estou errado. Isso é muito amador. É muito mal para você dizer que estou errado, que esqueceu alguma coisa, que esqueceu Y. Então, pense bem nisso. E também indicadores relevantes. Como assim? Eu vejo pessoas também fazendo orçamento de PGRS, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, unicamente em área, metro quadrado da empresa. Aí eu te pergunto, imagina um galpão enorme que trabalha só com um tipo de produto que vai acabar gerando só papel e papelão. Tá tudo ok, tá tudo instalado, identificado, tem preço de coleta. E tem uma oficina de menor porte, oficina de bairro, uma área pequena, mas que gera resíduo perigoso, resíduo reciclável, resíduo comum. Não tem preço de coleta, você vai ter que identificar, vai ter que treinar, vai ter que achar a destinação adequada, enfim, vai ter que fazer tudo do zero, mas é uma área menor. Você acha justo cobrar mais nesse galpão, que o trabalho vai ser bem menor, e cobrar menos nessa oficina, por causa da área? Não vejo muito sentido. Espero que você também não veja. E da mesma forma como, por exemplo, se um arquiteto for desenhar um galpão, desenhar uma cozinha. A área da cozinha é bem menor, mas tem muito mais detalhes. Então, tente entender quais são os indicadores relevantes e irrelevantes para o seu orçamento. Por exemplo, em relação ao PGRS, eu orçaria realmente o número de departamentos, a quantidade de resíduos gerados, tipo a quantidade de resíduos diferentes que são gerados, o trabalho que eu vou ter em relação a isso, de destinar adequadamente cada tipo de resíduo. Enfim, esses são alguns fatores que eu falei aqui há pouco também sobre PGRS. E então não adianta ficar se atendo a fatores irrelevantes. E a maior verdade, não te contam, mas eu vou te contar, porque aqui não tem papas na língua, não tem dizer que está tudo certo, que aqui não tem empreendedorismo de palco, aqui é trabalho realmente. E a maior verdade, você vai errar muito, não tem por que colocar no Instagram aqui não, mas enfim, você vai errar bastante, não tem como negar isso. Você vai errar no orçamento, você vai cobrar mais em algum serviço, você vai cobrar menos em outro serviço, até você começar a ter a mão, entender como é que é orçado aquele serviço e pegar experiência, realmente. Mas orçar é uma arte, realmente. Eu aprendo todo dia mesmo. Eu sei que eu não sei tudo, eu sei que daqui a 1, 2, 5 anos vou estar bem melhor, vou conhecer mais o mercado, conhecer mais técnicas de vendas e vou estar melhor. Mas saiba que desde o começo você vai errar. Você vai cobrar mais, você vai deixar de fechar um cliente por ter cobrado mais, você vai pegar um cliente que você orçou errado e vai acabar trabalhando mais do que você esperava. Então, mente na cabeça. E tá tudo ok. Eu já errei, todo mundo que começou já errou, e todo mundo no mercado, todo mundo vivo, beleza? Então é simplesmente experiência. Então não tenha medo de errar, faça seu orçamento de uma forma que você ache justa, envie e você vai criando experiência. Beleza? Eu queria falar isso mesmo. E vamos voltar aqui para o que torna uma proposta irresistível. Vou fechar aqui a parte de orçamento e comentar aqui rapidinho sobre propostas. Tá um pouco longo já o vídeo, mas tá valendo a pena. A conversa tá boa. Primeiro, apresentação. Você vai apresentar você, a sua empresa, seus títulos, suas qualidades na sua empresa ou de você. As implicações de não agir, certo? Se você deixar como está, o que isso pode implicar? Por exemplo, é um processo de licenciamento ambiental,
O que é que isso implica se o cliente não agir, se não te contratar? Vai ter multas, vai ter redução de investimento, vai queimar a imagem verde daquela empresa, enfim. Você vai apresentar o que vai acontecer se ele não agir. E apresentar a solução, junto com o seu produto final. A solução é o seu serviço. O que você vai fazer para ele? Sempre colocar um cronograma, deixar bem claro, pelo menos uma prévia, uma ideia geral do quanto vai demorar aquele serviço, quais são as etapas necessárias, o que é que você precisa, já pulando aqui, o que você precisa dele, o que precisa te enviar, ele precisa te fornecer alguma documentação, ele precisa fornecer acesso a alguma área, fornecer uma planta baixa, deixe claro, porque isso aqui também, se ele não te enviar, pode ter atraso no cronograma. O valor do investimento, certo? Não fale preço, fale investimento, o valor do investimento para resolver aquele problema. Então, o valor do investimento, deixar bem claro, deixar claro as formas de pagamento, parcelamento, tudo. Taxas, tem taxas extras, como eu falei, de órgão ambiental, de análise, seja o que for. Perguntas frequentes, aqui você já vai tentar reduzir as objeções que o cliente pode criar, como por exemplo, ele falou é parcelado, pode ser parcelado. Você dá uma assistência técnica se o órgão pedir. Está incluso X. Você faz uma visita a mais. Você faz um acompanhamento posterior. Enfim, perguntas que o cliente pode ter. Alguma dúvida que ele possa ter. De acordo com o que é do seu serviço, você já responde logo nessa proposta, assim, as principais. Bota um tópico só para isso e já responde. Importante, linguagem adequada. Não esquecer, isso aqui não é um contrato. O contrato você faz depois. A proposta é algo simples, fácil de ler. Não é um contrato que você já envia com as cláusulas, que no final o cliente já assina com o valor. Cara, o cliente provavelmente mal te conhece. Você vai enviar um texto gigante para o cara, que ele vai ter que ter tempo para entender o que está sendo escrito naquele contrato, que não era para ser um contrato, era para ser uma proposta. Ele vai querer ler, pensar que você queira estar passando a perna nele ou não. Então, seja simples, seja direto, tenha uma linguagem adequada para o seu público-alvo, que ele entenda o que você está falando, nada de termo técnico demais. É muito chato. Você vai numa consulta médica, por exemplo, um médico começa a falar termo técnico, termo da área médica, você não entende, e você fica assim, o que é isso? Então, seja direto, tenha uma comunicação limpa e não é um contrato. Então, proposta comercial, poucas páginas, apresentação geral, informações essenciais. Depois, o contrato. Gatilhos mentais são importantes. Existem uma infinidade de gatilhos mentais que são ferramentas, são algumas táticas que as pessoas utilizam, principalmente na área de vendas, como, por exemplo, promoção até hoje, venda, paga uma pessoa e ganha um desconto, tem bônus. Mas, enfim, isso aqui são inúmeros gatilhos mentais que podem ou não ser utilizados, se for adequado ao seu tipo de serviço, e seja íntegro com relação a isso também. Não coloque um gatilho mental só por colocar. E, por exemplo, citei aqui alguns, como por exemplo, da prova social, ou seja, você pode colocar depoimentos de clientes, você pode colocar clientes que você já prestou serviço, que são reconhecidos. Também pode colocar o gatilho mental da escassez, por exemplo, se você fechar comigo até 10 dias, você vai ganhar um bônus, que vai ser um acompanhamento por um mês, algo do tipo. Uma escassez que faça ele agir rapidamente, mas também seja íntegro, só coloque o que for verdade, nem volte atrás se não for cumprido. E, para finalizar, sempre se coloque no lugar do cliente, certo? Se coloque no lugar do cliente, lê a proposta toda, lê o que você colocou, pensa, poxa, tá claro, entendi aqui, tudo que foi colocado, eu me contrataria. Pronto, achou isso, pode enviar. E aí, a chance de você ter sucesso nesse orçamento é bem maior. Então, se coloque no lugar do cliente que está ali naquele orçamento, e assim sempre melhore o seu orçamento. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Amanhã tem a terceira aula, que vamos conversar um pouco sobre como conquistar novos clientes, prospecção de clientes, é um tema muito bom. E então, vejo lá amanhã. Beleza, pessoal? Grande abraço, obrigado por ter esperado até aqui e até amanhã.